Olá, uma ótima tarde para você. Central Fox chegando nesse domingão, já com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians está se dando bem para cima do Paraná, lá no Dorival de Brito, em Curitiba. Ontem, 2 jogos abriram a rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo bateu o América Mineiro na despedida do Júlio César. E lá em Salvador, o tricolor da Boa Terra, o Bahia, bateu o Santos. Esses foram os 3 primeiros jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Estou aqui ao lado do Rodrigo Bueno. Tudo bom, Rodrigo? O Flamengo se deu bem, o Bahia também e o Corinthians vai vencendo nesse domingo. Tudo legal? Legal. Olá, Vinique. Olá, torcedor Fox Sports. O Campeonato Brasileiro já tem um novo velho líder, né? Impressionante. O Corinthians, atual campeão brasileiro, venceu na estreia e agora você já pode colocar mais 3 pontos, 6 pontos para o Corinthians, né? Ainda está fazendo o saldo. Muito possivelmente, a rodada ainda vai continuar, o Corinthians será um dos líderes, se não for o líder isolado no saldo de gols. Tá difícil de parar o Corinthians no país, né? Vamos começar então mostrando a vitória do Flamengo. Ontem, abrindo a rodada, o Flamengo venceu o América Mineiro, despedida do Júlio César, 2-0, 2 gols do Henrique Dourado. E a gente confere agora os melhores momentos da partida. 15 minutos, Ailon recebeu boa enfiada, tentou a conclusão, mas ele foi desarmado pelo William Arão. Aí escanteio para o América Mineiro, o Júlio César tira de soco o Carlinhos. Chuta na sobra e o Júlio César pega. E aí, o gol do Flamengo, Vinícius Júnior fez o cruzamento ceifador lá no segundo pau, colocou para o fundo da rede. 1-0, Flamengo, gol do Henrique Dourado, que agora está vivendo até um bom momento, né, Rodrigo? Porque começou a temporada um pouco desconfiado da torcida, ele vinha com poucos gols, aí fez um gol no meio de semana no tropeço a Libertadores e deixou 2 ontem. Bom momento dele, nos últimos 2 jogos, 3 gols. Bom momento do ceifador significa gol. Porque a gente sabe que tecnicamente ele não é um grande jogador, não é um cara que vai fazer muita diferença, desequilibrar muitos jogos. Então a missão dele é colocar a bola na casinha, fazer gol. Fez 2 agora, então é um bom momento porque balançou as redes. Não quer dizer que é o centroavante dos sonhos do Flamengo. Fez a função dele, ele tá lá para isso, o gol saiu, ele tá de boa com a torcida. A gente viu que teve bola no travessão do América Mineiro, o que o Júlio César teve trabalho na despedida dele, se saiu até bem. O Júlio César, 38 anos, olha só as defesas. Isso é um sinal que o Flamengo tomou um certo sufoco do América Mineiro, né? Foi um placar um tanto quanto enganoso, né? Olha o Júlio César lá, tanto trabalho. O América que fez uma boa estreia, né? Tinha vencido por 3-0 o Sport. Deu trabalho pro Flamengo, mesmo jogando no Maracanã bastante cheio, né? Mais de 50 mil pessoas. Júlio César se transformou na figura do jogo. Não só pela despedida, mas pela atuação dele. Fez pelo menos 2, 3 defesas de bom nível e impediu o América de reagir na partida. Barbieri cobrado, né? Barbieri foi vaiado por ter substituído. O começo foi meio tenso, a torcida xingando a diretoria. Logo no começo do jogo, a torcida já teve um protesto. Acho que foi o resquício do resultado de quarta-feira, né? Quando o Barbieri tirou o Vinícius Júnior, o couro de burro já rolou no Maracanã. Tão cedo pra ele, né? Tão cedo pra ele, mas especialmente num jogo como esse, em casa, com grande público, ele não foi muito político, né? Tirando o garoto que, digamos, é a menina dos olhos, né? Do torcedor. Ele acabou colocando o Jonas ali e meio que pediu para levar essa vaia. Mas no final, festa especialmente para o goleiro que estava se aposentando, um ídolo rubro-negro. Esse clima do Flamengo só melhora com os resultados na Libertadores, principalmente, que é o grande desejo do torcedor do Flamengo. O Flamengo não consegue passar da fase de grupos já há muito tempo. Eu acho que até a permanência do Barbieri está condicionada à campanha na Libertadores. É engraçado que ontem alguns dos alvos da torcida não estavam, né? O Diego sentiu uma lesão, ficou fora. Então, fora Diego não tinha ontem. Não dá para xingar o Diego ontem. O Everton Ribeiro, que foi expulso injustamente na estreia, também não podia ser apedrejado. Fora, o Everton Ribeiro também não dava. E aí você procura. Tem que pegar no pé de quem? Não, o Ceifador, vamos falar. Não, o Ceifador fez 2 gols. Vamos pegar. Júlio César, frangueiro, 7-1. Não dá pra pegar no pé. Ele defendeu bem. Então vai. Barbieri acabou sendo o vilão rubro-negro de ontem. Ô, Rodrigo, o Flamengo jogou sem Diego, sem Everton Ribeiro. Muita gente defende que os dois não podem atuar juntos. Esse papo já vem desde o ano passado. E ontem nenhum dos dois. O time ficou melhor? Olha, eu tava com muita dúvida sobre... Arão e Giovânio, né, começaram ontem. O Giovânio aberto pela direita e o Paquetá centralizado. Essa que era a minha grande discussão. A gente sabe, desde o ano passado, o Paquetá é um destaque nesse time rubro-negro, assim como era o Everton, que hoje foi pro São Paulo. Então o Paquetá tá virando quase que uma estrela, né? Um xodó da torcida.
né, pela entrega, disposição. E ele rendeu muito bem, muitas vezes, pela beirada do campo, né? Num tridente ofensivo ali, atacando pelas beiradas, pode ser mais pela esquerda, talvez pela direita. Nessa vez ele tinha que fazer um papel de armação. Sem Diego, sem Everton Ribeiro, ele mais centralizado. Não brilhou tanto como em outras jornadas, mas não decepcionou. O que acontece, né? O Paquetá é um jogador de muita dinâmica, né? Ele tem velocidade, movimentação, coisa que às vezes falta para o Diego. Às vezes o Diego ele tira um pouco da velocidade do time do Flamengo. Passa, às vezes para o lado, né? Às vezes para trás, sem tanta objetividade. Tira um pouco do ritmo, que às vezes um Vinícius Júnior coloca, né? Uma eletricidade. E até o Everton, que era mais veloz, saiu. Exatamente. Era mais rápido ali dos meias, né? Então, o Paquetá tem que responder por essa velocidade. E no jogo de ontem ele também teve essa função meio de armação. Mas no seu Flamengo ideal, o Diego e o Everton podem jogar, o Ribeiro podem jogar juntos? Eu acho que os dois juntos não dá. Não é porque, se eles estivessem bem, isso justificaria. Mas nenhum dos dois está muito bem. Então, eu acho que é o caso de optar por um ou por outro, porque o Flamengo precisa ter do meio para frente dinâmica, velocidade, né? E especialmente o Diego não está entregando isso. Então, agora vamos ver como é que fica o Flamengo quando os dois estiverem à disposição. É um caso para o Barbieri, se é que ele vai continuar muito tempo como treinador. Você apostaria treinador. No Barbieri, agora precisa de um outro técnico para comandar esse elenco? Eu acho que o clima não está favorável para ele. Por quê? Primeiro porque o Flamengo investiu muito nos últimos anos. Quando você tem um elenco vultoso, com grandes nomes, se espera que você tenha também um técnico de ponta, um técnico... Não é que o Barbieri seja incompetente, né? Ele certamente, se está ali nesse posto nesse momento, é porque tem alguma coisa, algum trabalho, algum conhecimento, algum estudo. Mas para você domar personalidades, jogadores rodados, caros, você tem ali Juan, que é experiente, você tem o Hever, que é um xerife ali também no vestiário, você tem o Diego, tem o Everton Ribeiro, né? Você tem muita gente ali, cobras. Ele é mais novo que o Juan, o Barbieri. Então, jogadores estrangeiros. Acho que falta um pulso para ele, natural por estar começando. Engraçado, na coletiva ontem a gente tentava acompanhar também um pouco, saber um pouco mais da personalidade, do jeito dele, do trato dele. E talvez o Flamengo realmente precise de um técnico nesse momento mais cascudo. O Rueda, que é um cara experiente, fez para mim um bom trabalho, um trabalho aceitável. Mesmo com muitos problemas, porque, por exemplo, ele na Copa do Brasil não podia contar com o Diego Alves, né, no gol, Rodolfo, jogadores que foram contratados depois do prazo de inscrição, depois perdeu o Guerreiro com doping, né? E mesmo assim ele quase foi campeão da Copa do Brasil, foi até a final, engrossou, né? Foi vice-campeão invicto, ele não perdeu. E na Sul-Americana também fez um jogo pau a pau, um duelo pau a pau na final contra o Independente. Só perdeu um jogo de mata-mata. Com todos os problemas que eu falei, Guerreiro com doping, falta de inscrição de jogadores. Talvez o Flamengo precise mesmo de um técnico mais cascudo para aguentar essa bronca. Quem, por exemplo? O Renato Gaúcho foi procurado. O Renato Gaúcho ficou no Grêmio. Ficou no Grêmio. O Cuca seria uma outra possibilidade, mas ele já tem contrato na Copa do Mundo como comentarista, já tinha dado todos os indícios que só quer assumir um outro clube no segundo semestre. Partir para o estrangeiro, não tem muita opção no Brasil. Eu não sei se o Flamengo, por exemplo, está enrolando um pouco. O Abel Braga é um nome que muita gente gosta no Flamengo. Não vai sair do Fluminense agora. É um cara de muito caráter, né? Essa entrega, a devoção que ele tem, especialmente com o Fluminense, dificilmente ele não sairia, a não ser que o Fluminense o demitisse, talvez aí sim ele aceitasse a proposta do Flamengo. Então, acho que a diretoria, na falta de um nome de consenso, já que o que foi procurado não quis, que é o caso do Renato, fica deixando em banho-maria o Barbieri. Na falta de um genial, vai você mesmo. Só que um time com o investimento que tem o Flamengo não pode ficar muito tempo nessa espera. Até que o Flamengo não começou tão mal o campeonato. Teve um empate fora de casa em Salvador. Jogou bem. Num jogo em que ele foi, digamos assim, prejudicado com aquela expulsão no começo do jogo do Everton Ribeiro. Ainda conseguiu segurar um ponto. E mesmo sendo, se não dominado, mas sendo pressionado em muitos momentos pelo América Mineiro, é um jogo que ele fez a obrigação dele. Em casa, no Maracanã, fez os 3 pontos. Agora, a sequência é que vai mostrar para onde vai esse Flamengo. A Libertadores é a grande ambição do Flamengo. E a situação, se você pega a tabela, eu vou repetir o que eu falei no ano passado, e muito torcedor do Flamengo ficou com raiva de mim, mas depois deu o braço a torcer. No ano passado, o Flamengo começou a somar pontos na fase de grupos, mas eu fiz uma análise falando, olha, o último jogo o Flamengo vai jogar na Argentina. Se não chegar com a classificação assegurada para a última partida, pode nem se classificar.
né, para as oitavas de final da Libertadores. Muita gente, você tá louco? O Flamengo tá bem, não sei o quê, você tá catastrofista. Olha, é uma realidade que você tem que fazer um analista se olhando a tabela. O Flamengo, se você pegar a tabela, ele é líder. Poxa, é líder da Libertadores, tá tudo bem, o grupo é nosso e tal. Só que o Flamengo tem 2 jogos fora de casa. Já na próxima rodada, se ele tropeça, perde o jogo pro Santa Fé, muito possivelmente ele, de líder, passa a ser terceiro, a ficar fora da zona de classificação. O terceiro vai para a Sul-Americana. Então o Flamengo precisa, de alguma forma, levar muito a sério agora essa reta final, esse segundo turno da Libertadores. Porque ele corre sério risco, sim, de não se classificar. Ele vai ter um jogo na Colômbia, vai ter um jogo contra o River na Argentina. E o River, por exemplo, tem a mesma pontuação. O River que vai fazer agora 2 jogos em casa nesse segundo turno. Entre esses 2 jogos fora é Emelec no Maracanã. E o Santa Fé tem o confronto contra o Flamengo agora em seus domínios. Se o Santa Fé vence, ele ultrapassa o rubro-negro na tabela. Então, para o Flamengo depender só dele, pelo menos não pode perder o jogo na Colômbia. Um empate que seja, né, já é alguma coisa a se comemorar. E o Júlio César, o goleiro, se despediu do futebol aos 38 anos nessa partida contra o América Mineiro. Muita emoção do goleiro que defendeu durante anos a seleção brasileira, conquistou diversos títulos. Vamos ouvir o que o Júlio César falou depois da partida. Só tenho a agradecer, né, a todos os torcedores que tiveram presentes, né, para prestigiar. Mas eu gosto sempre de botar o Flamengo acima de tudo e de todos. Não tem presidente, não tem ídolo, não tem jogador. Acho que a instituição Flamengo é o mais importante. E a ideia do jogo hoje realmente era reencontrar a vitória, né? Porque a vitória ela traz um ambiente leve, ela traz um ambiente favorável, né? E tranquilidade acima de tudo para você trabalhar. Então acho que isso foi o mais importante. Claro que coincidiu com uma despedida e não poderia ter ocorrido da melhor maneira. Eu acho que eu tive uma participação importante, com defesas importantes, talvez por isso que a torcida, né, naquela emoção, naquele calor, começou a gritar: essa situação fica Júlio César. E a situação do arrependimento, olha, muito sincero, já tive a oportunidade de falar em outras entrevistas que o Flamengo, né, nunca me procurou, nunca teve esse contato, né, até porque acho que nunca precisou, a verdade é essa. Acho que o Flamengo hoje está muito bem servido com o Diego Alves, que é um goleiraço, um goleiro experiente e que vai dar muito ainda pelo Flamengo, eu tenho certeza. O César, que surgiu bem, o Thiago também, são 2 jovens que têm um talento e têm um futuro promissor. E o Gabriel, que já teve até a oportunidade de jogar esse ano, né, demonstrando aí o seu talento apesar de jovem. Então o Flamengo acho que está bem servido nessa posição e eu agradeço, né, até mais uma vez a diretoria do Flamengo de ter aceitado esse projeto da minha vinda para eu encerrar meu ciclo aqui no clube que eu amo. O Júlio César deveria ficar, ainda tem lenha para queimar. Se você fosse dirigente do Flamengo, tentava aí prorrogar essa passagem do Júlio César ou já deu o que tinha que dar? Não, para falar a verdade, se eu fosse da diretoria do Flamengo, eu nem teria procurado o Júlio César. Mas ele não procurou, né? Então acho que o Flamengo aceitou o projeto, a proposta do Júlio César. E qual que era? Para trabalhar 3 meses, quem sabe festejar um título carioca, que era a expectativa, não veio. O Júlio César não seria titular numa final de Carioca e tal, mas, né, comemoraria mais um título estadual. Faltou para o Júlio César, na carreira dele no Flamengo, um título de maior expressão, um título nacional, um título internacional, uma Libertadores. Ele ganhou campeonatos estaduais e uma Copa Regional, né, a Copa dos Campeões, por exemplo. Então eu acho que ele está cumprindo a missão dele. E terminou muito bem. A forma como ele terminou foi sensacional. Sendo pivô, destaque em campo, com defesas, com a torcida pedindo. A melhor coisa é você sair de cena, sair, né, dos holofotes, né, por cima. A torcida gritando fica. É muito melhor do que a torcida pedindo sai, aposenta. Não, então sai por cima, deixa uma boa imagem. Dizem que a última imagem é que fica. Então essa última imagem está maravilhosa para ele, né, sair em lua de mel, em paz, com a nação rubro-negra. Daqui a pouco a gente vai ver uma matéria especial do Júlio César, feita pelo repórter Juliano Lima, ele contando um pouco da carreira, da história. Você acha que o Júlio César está entre os maiores da história do futebol brasileiro? A gente poderia colocar assim? Nem tanto. Olha, da história do futebol brasileiro, eu acho que ele não está. Bom, você pode listar. Ele foi eleito o melhor goleiro do mundo. Em 2010 ele teve o auge, vamos pensar nele no mundo.
Ele teve o auge dele. É normal um goleiro brasileiro ser considerado o melhor do mundo. Então, ele chegou em 2010, quando ele foi campeão da Champions League com a Inter de Milão, sob o comando do Mourinho, tanto que ele é muito grato, entre outros, ao José Mourinho. Ali na Inter ele teve um grande momento dele. No futebol italiano, que é uma pátria de grandes goleiros, né? A pátria do Buffon. O Buffon foi campeão do mundo em 2006, era o grande goleiro. Aí ele chegou em 2010 com a fama de melhor goleiro do mundo. Só que terminou quem sendo o Casillas, né? O Casillas acabou depois rapidamente tomando esse bastão. Então, ele tá no nível do Buffon? Não tá na história. Tá no nível do Casillas? Não tá. Se ele tivesse vencido a Copa do Mundo com o Brasil sendo destaque, possivelmente ele estaria nesse rol entre os grandes goleiros da história do futebol mundial. Agora vamos falar do Brasil. O Brasil também teve, especialmente dos anos 90 para cá, da era Tafarel para cá, grandes goleiros. O Brasil teve uma lenda no gol no passado, que é o Gilmar dos Santos Neves, campeão do mundo em 58 e 62. Durante muito tempo ele foi colocado como o grande goleiro da história do futebol brasileiro. O Brasil teve ainda o Berdan Catani, teve Castilho, mas o Gilmar era referência até pelos títulos importantes com a seleção. Do Tafarel para cá, o Tafarel foi um divisor de águas no arco brasileiro, porque ele desbravou a Europa, né? Itália, Turquia, além do sucesso enorme que ele teve, o goleiro do tetracampeonato, depois em 98 fez uma grande Copa do Mundo. Vários goleiros brasileiros se agigantaram. Você teve o Marcos, depois do Palmeiras campeão do mundo. Rogério Ceni virou uma referência de goleiro moderno, trabalhando com os pés, batendo falta. O Dido, um goleiro monstruoso. Todos esses goleiros, para mim, têm mais nível, têm mais qualidade no todo que o Júlio César. Disputaram Copas do Mundo, eram, digamos, contemporâneos do Júlio César. Júlio César não foi em 2002. Em 2002 você tinha Marcos, campeão do mundo, e no banco Dido e Rogério Ceni. São três goleiros que, para mim, chegaram num nível que o Júlio César não alcançou. O Júlio César virou um grande ídolo rubro-negro, até pela demonstração de carinho e afeto em momentos difíceis. Ele ajudou a tirar o Flamengo do rebaixamento. Se o Flamengo até hoje não caiu muito em algumas campanhas por conta do Júlio César. Mas na seleção brasileira ele teve bons momentos, Copa América, Copa das Confederações, mas ele fraquejou, essa é a verdade, em momentos importantes na Copa do Mundo. Em 2010 ele foi mal no jogo contra a Holanda, o jogo que causou a eliminação do Brasil, ele não foi bem, aquele lance com o Felipe Melo, gol da área, e não é o culpado pelo 7-1, mas ele está no contexto também. Tanto que ele até deu uma entrevista ali um pouco, né, ressentido, que ele já tem noção. Por exemplo, né, no dia que ele morrer, ele acha que vai sair a manchete no dia seguinte. Morre o goleiro do 7-1. Eu espero que não aconteça isso, né? Que ele não carregue esse fardo, essa cruz. Nem ele, nem os outros jogadores envolvidos naquela derrota. Mas é claro que ele, depois de 2 Copas como goleiro titular, com o Brasil tendo decepções fortes, eu não posso colocar ele como, na história do futebol brasileiro, como um dos principais goleiros. Rodrigo Bueno, amigo de casa, terminou lá em Curitiba, Dorival de Brito.